Eu sorri quando ela desligou o telefone. Não era um sorriso de felicidade, era o sorriso de quem finalmente tinha a confirmação que precisava. Porque naquela manhã de quinta-feira, 3 minutos antes de eu entrar na sala, minha esposa de 8 anos tinha acabado de dizer: "Eu te amo, meu futuro", para outro homem. E eu ouvi tudo. Se você também não tolera traição, já deixa o like aqui para fortalecer nossa comunidade de homens de valor. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos. Sou auditor financeiro de uma empresa média em Curitiba. Trabalho das 8 às 6, faço hora extra quando precisa, nunca faltei sem motivo. Sou o cara que acorda cedo para fazer café, que deixa o carro quentinho para o filho não passar frio no caminho da escola, que guarda R$ 50 por semana para comprar chocolate belga para Camila no aniversário dela, porque ela sempre disse que era o único luxo que ela queria. Eu nunca fui o homem perfeito, mas sempre fui o homem presente. Camila era tudo para mim, ou pelo menos eu achava que era. A gente se conheceu numa festa de formatura, em 2016. Ela era da administração, eu da contabilidade. Ficamos a noite inteira conversando sobre planos, sobre construir uma vida juntos, sobre ter filhos, uma casa com quintal, um cachorro. Coisas simples, coisas que a gente sempre quis. Casamos em 2017, numa cerimônia pequena no salão da igreja do bairro. Ela usou o vestido da irmã mais velha. Eu aluguei o terno. A festa foi no quintal da casa da mãe dela, com churrasco e cerveja. Nada sofisticado, mas foi perfeito. Pelo menos na época eu achei que foi. Nosso filho, o Pedro, nasceu em 2019. 5 anos hoje. Cabelo preto igual ao meu, olhos castanhos igual aos dela. Ele é minha razão de acordar todo dia. É por ele que eu aguento o trânsito, o chefe imbecil, a pressão de fechar balanço no fim do mês. É por ele que eu seguro a barra quando tudo parece estar desmoronando. Camila sempre foi carinhosa, pelo menos era. Nos últimos 6 meses, as coisas mudaram. Ela começou a sair mais. Trabalho, ela dizia. Reunião com cliente, happy hour com as meninas, curso de atualização. Eu nunca desconfiei, porque eu confiava nela, porque eu acreditava que depois de 8 anos juntos, depois de um filho, depois de tudo que a gente construiu, ela jamais faria isso comigo. Mas eu estava errado. Tudo começou numa manhã normal. Quinta-feira, 14 de novembro. Eu tinha esquecido minha carteira em casa. Voltei 10 minutos depois de ter saído. Estacionei na rua porque a garagem estava ocupada pelo carro dela. Abri a porta devagar porque o Pedro ainda estava dormindo e eu não queria acordar ele. Foi quando eu ouvi. Ela estava no quarto, com a porta entreaberta. Eu ouvi a voz dela, baixinha, quase sussurrando. Aquele tom que ela usava comigo quando a gente namorava. Aquele tom que eu não ouvia mais há meses. Eu te amo, meu futuro. A gente vai ficar junto logo, eu prometo. Só preciso de mais um pouco de tempo. Meu coração parou. Fiquei ali, parado no corredor, com a carteira na mão, sem conseguir me mexer. Eu ouvi ela rir, aquela risada leve de quem está apaixonada, a mesma risada que ela dava quando a gente começou a namorar. Não, amor, ele não desconfia de nada. Relaxa, tá tudo sob controle. Eu senti o sangue subir, mas não entrei. Não gritei. Não bati na porta. Eu só fiquei ali, ouvindo. Porque eu precisava ter certeza. Precisava ouvir até o fim. Eu sei, eu sei. Eu também tô louca para acordar do seu lado todo dia. Mas a gente precisa fazer isso do jeito certo, tá bom? Eu não posso sair de casa assim do nada. Tem o Pedro, tem as contas, tem um monte de coisa no meu nome. Foi aí que eu entendi. Ela não estava apenas me traindo. Ela estava planejando me deixar. E pior, ela estava organizando isso de um jeito que eu saísse perdendo. Eu saí de casa sem fazer barulho. Entrei no carro, dirigi até o estacionamento do mercado mais próximo e fiquei ali, sentado, com as mãos no volante, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Mas isso era só o começo. Nos dias seguintes eu comecei a prestar atenção. De verdade. E percebi coisas que antes eu deixava passar. Camila passou a trancar o celular com senha. Antes, ela deixava na mesa da cozinha, desbloqueado. Agora carregava ele para todo lado. Até no banheiro. Ela começou a usar perfume novo.
Um perfume caro que eu não tinha comprado. Quando perguntei, ela disse que foi presente de uma amiga. Qual amiga? Eu perguntei. Ela desconversou. As roupas dela mudaram. Antes, ela usava jeans e blusa básica para trabalhar. Agora, vestido justo, salto, maquiagem caprichada. Tô querendo me cuidar mais, ela falou quando eu comentei. Mas eu sabia que não era para mim que ela estava se arrumando. As saídas aumentaram. 3, 4 vezes por semana. Sempre com a mesma desculpa. Trabalho. Mas quando eu ligava no escritório dela, a recepcionista dizia que ela tinha saído cedo. Eu comecei a juntar as peças. Um dia, eu peguei o extrato do cartão de crédito que estava no nome dela, mas que eu pagava metade. Compras em restaurantes caros, hotéis, Uber para endereços que eu não conhecia. Tudo nos horários que ela dizia estar trabalhando. Confrontei. Camila, que restaurante é esse? Você foi jantar sozinha? Fui com as meninas do trabalho, amor. Relaxa. E o hotel? Era um evento corporativo, Rafael. Para de ser paranoico. Paranoico. Ela me chamou de paranoico. O que veio depois foi ainda pior. Eu contratei um investigador particular. Não queria fazer isso. Não queria ser esse tipo de homem. Mas eu precisava saber a verdade. Precisava ter provas. Porque se eu fosse confrontar ela de novo sem nada concreto, ela ia continuar me fazendo de idiota. O investigador se chamava Marcelo, 50 e poucos anos, ex-policial, cara sério. Cobrou 3.500 euros por uma semana de trabalho. Eu paguei do dinheiro que eu guardava escondido para emergências. A gente se encontrou num café no centro, longe do meu bairro. Ele trouxe um contrato simples, 2 páginas, sem firma reconhecida. Só quero fotos, vídeos, qualquer coisa que comprove que ela está me traindo, eu disse para ele. Vai ter. 90% dos casos que eu pego tem, ele respondeu tomando um gole de café. Mas você precisa estar preparado para o que vai ver. Porque uma coisa é suspeitar, outra coisa é ter a prova na sua frente. Eu tô preparado. Eu não estava. O primeiro relatório chegou no dia seguinte. Era uma terça-feira. Eu abri o e-mail no banheiro do escritório, trancado, porque não conseguia esperar. Terça, 10h30. Alvo saiu do trabalho, pegou Uber. Destino, Shopping Mueller. Entrou na loja Intimissimi. Comprou lingerie, valor aproximado, 280 antes. Pagou no cartão final, 4.638. Eu conferi. Era o cartão dela, o mesmo cartão que eu ajudava a pagar. Senti o estômago revirar. O segundo relatório chegou à tarde. Terça, 14 horas. Alvo almoçou no restaurante Madeiro do Batel, com um indivíduo masculino, aproximadamente 48 anos, terno azul marinho, cabelo grisalho. Comportamento íntimo. Segurou a mão dele por cima da mesa. Conta, 420, ele pagou. Tinha foto. Eu abri. Era ela, sorrindo, feliz. Do jeito que ela não sorria para mim há meses. E ele, Marcelo Tavares. Eu sabia quem era. Diretor comercial da empresa dela. O nome que aparecia nas conversas dela quando ela reclamava do trabalho. O Marcelo pediu isso. O Marcelo quer aquilo. Eu achava que era só chefe. Eu estava errado. No dia seguinte, outro relatório. Quarta, 15h30. Alvo e indivíduo entraram no motel Vips, Avenida Marechal Floriano. Permaneceram por 2 horas e 40 minutos. Saíram às 18h10. Ele abriu a porta do carro para ela. Beijo na despedida. Tinha vídeo. Eu não conseguia assistir inteiro. Vi os primeiros 30 segundos. Vi ela entrando no motel. Vi ele abrindo a porta. Vi ela rindo. Desliguei o celular e fui para o banheiro vomitar. Mas eu precisava continuar. Porque sem as provas completas, eu não ia conseguir a guarda do Pedro. E era isso que importava agora. No quarto dia recebi o relatório mais detalhado. Quinta, 19 horas. Alvo marcou jantar com o indivíduo no restaurante Grácia. Comportamento extremamente íntimo, conversas longas. Ela mostrou fotos no celular para ele. Não foi possível captar conteúdo. Ele segurou o rosto dela e beijou por aproximadamente 8 segundos. Saíram juntos às 21h30. Foram pro apartamento dele. Rua João Negrão, 450. Apto 1203. Ela saiu às 23h50. Eu li aquilo 3 vezes. Ela tinha mentido para mim naquela noite.
Disse que ia jantar com as amigas e dormir cedo porque estava cansada. Eu acreditei. Deitei no sofá, assisti futebol, dormi. Enquanto isso, ela estava com ele. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria explodido ali mesmo ou esperado? Me conta aí nos comentários. No quinto dia, sexta-feira, Marcelo me ligou. Rafael, preciso que você venha aqui no escritório. Tenho o material final. Fui no horário do almoço. Ele me recebeu numa sala pequena com computador e impressora. Colocou um pendrive na mesa. Tá tudo aqui. Fotos, vídeos, relatórios diários, prints de mensagens que eu consegui captar quando ela deixou o celular desbloqueado no restaurante. Tudo datado, com hora, local e contexto. Mensagens? Consegui umas 10. Suficiente para você ter ideia do nível de envolvimento. Ele abriu uma pasta no computador. Eu vi. Mensagens dela para o Marcelo. Não aguento mais fingir que tô bem. Quero acordar do seu lado todo dia. Ele não desconfia de nada. Acho que nem perceberia se eu sumisse. Você me faz sentir viva de novo. Com ele eu só sinto peso. Eu fechei os olhos. Tem mais, Marcelo disse. Ela falou para ele que vai pedir o divórcio em dezembro, que vai entrar com pedido de guarda e pensão alimentícia para ela e para o menino, que você ganha bem e que ela não vai sair dessa sem nada. Ela disse isso? Tá gravado. Áudio de ontem, no carro dele. Eu coloquei um dispositivo no banco de trás quando ele parou no posto para abastecer. Consegui uns 15 minutos de conversa. Ele me passou o fone. Eu ouvi. A voz dela, clara, firme. Amor, eu já conversei com uma advogada amiga da minha prima. Ela disse que eu tenho tudo para ganhar a guarda. Mãe sempre ganha, ainda mais se o pai trabalha o dia inteiro. E a pensão, ela falou que dá para pedir uns 40% do salário dele. Ele ganha 7 mil. Dá quase 3 mil por mês. Mais a metade do valor da casa. A gente vende, divide, e eu uso a minha parte para mobiliar um lugar novo. Pra gente. Pra nossa vida. Ele respondeu. Você tem certeza que ele não vai brigar? Tenho. Ele é frouxo, sempre foi. Vai aceitar tudo quieto, igual aceita tudo que eu faço. Eu tirei o fone. Marcelo me olhou com pena. Sinto muito, cara. Mas tem mais uma coisa. Eu chequei os extratos do cartão corporativo da empresa dele. Esse Marcelo Tavares está usando o cartão da firma para pagar os almoços com ela. Madeiro, Grácia, aquele japonês caro no Shopping Crystal. Tudo no cartão corporativo. No total, nos últimos 3 meses, foram mais de 4.800 euros em almoços e jantares. Isso é desvio de recurso da empresa. Se você mandar isso para o compliance, ele se ferra bonito. Você tem essas notas? Tenho cópias. Tá tudo aqui no pendrive. Nota fiscal, data, hora, até a assinatura dele autorizando. Quanto eu te devo? Os 3.500 raios que a gente combinou. Eu transferi na hora. Peguei o pendrive e saí. Se eu soubesse o que ia descobrir naquela noite. Quando cheguei em casa, era quase 6 da tarde. Camila estava na cozinha fazendo janta. Pedro estava no sofá assistindo Patrulha Canina. Oi, amor, ela disse, me dando um beijo no rosto. Cansado? Um pouco. Fiz aquele estrogonofe que você gosta. Eu sorri, mas por dentro eu estava destruído. Depois do jantar, depois de colocar o Pedro para dormir, eu fui para o quarto. Camila estava no banho. O celular dela estava na cama, vibrando. Era uma mensagem. Eu peguei, não tinha senha. Ela devia ter esquecido de bloquear. A mensagem era dele. Marcelo Tavares. O nome aparecia no topo da tela. Não aguento mais esperar. Quando você vai se decidir? Eu abri a conversa e li tudo, desde o começo. Eles estavam juntos há 7 meses. 7 meses. Ele era o chefe dela. Diretor comercial da empresa onde ela trabalhava. Casado, 2 filhos, 48 anos. Camila dizia que me amava, mas que eu era acomodado, sem ambição, que ela merecia mais, que comigo ela nunca ia ter a vida que ela queria, que Marcelo podia oferecer tudo que eu nunca consegui dar. Eu li mensagens de sexo, mensagens de planos futuros, mensagens sobre como ela ia pedir o divórcio, como ela ia ficar com a guarda do Pedro, como ela ia me deixar pagando pensão enquanto construía uma vida nova com ele. Eu não confrontei ela naquela noite, porque eu sabia que se eu fizesse isso ela ia negar, ia inventar desculpa,
Ia me manipular de novo, e eu já tinha sido manipulado tempo demais. Eu precisava de um plano. No dia seguinte, sábado de manhã, eu liguei para o meu advogado. Dr. Henrique, um cara que eu conhecia da faculdade. Ele tinha escritório no centro, especializado em direito de família. Rafael, cara, quanto tempo? Ele disse animado. Henrique, preciso da tua ajuda. Urgente. Eu contei tudo. Mostrei o vídeo, os prints das mensagens, os extratos do cartão, os relatórios do detetive. Tudo. Henrique ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou. Rafael, isso aqui não é só traição. Isso é premeditação. Ela estava planejando te ferrar de todo jeito possível. Você tem sorte de ter descoberto antes dela executar o plano. Porque se ela tivesse entrado com o divórcio primeiro, com aquela advogada malandrinha que ela mencionou, você ia sair dessa raspando. O que eu faço? Primeiro, não confronta ela. Segundo, a gente entra com pedido de divórcio litigioso antes dela. Terceiro, a gente pede guarda compartilhada do Pedro, mas com residência principal contigo, alegando abandono afetivo dela. Quarto, a gente bloqueia qualquer tentativa de ela pegar bens que estão no teu nome. Quinto, a gente usa as provas de infidelidade para anular qualquer pedido de pensão compensatória. E sexto, Rafael, e isso é importante, a gente destrói a fonte de renda dela. Como assim? Manda essas provas para o compliance da empresa. Manda para os acionistas. Manda para a esposa do cara. Você tem as notas do cartão corporativo. Isso é desvio de verba. Eles dois vão ser demitidos por justa causa. Ela vai ficar sem emprego, sem amante, sem grana e sem moral para pedir nada de você. Mas isso não é exagero? Henrique me olhou sério. Rafael, ela te chamou de frouxo. Ela disse que você ia aceitar tudo quieto. Ela planejou te tirar do convívio do teu filho. Ela ia pegar metade da casa que você pagou sozinho. Ela ia te fazer pagar pensão enquanto se esfregava com outro homem na tua cara. Isso não é exagero, isso é justiça. Eu assinei a procuração no mesmo dia, mas antes de entrar com o processo, eu tomei uma decisão. Eu ia acabar com a vidinha perfeita que ela estava construindo. Naquela noite, eu criei um e-mail anônimo. Gmail, nome falso, VPN ativada. E enviei uma mensagem para o departamento de compliance da empresa onde Camila e Marcelo trabalhavam. Prezados, venho por meio deste comunicar a existência de relacionamento íntimo entre a funcionária Camila Aparecida Souza, setor administrativo, e o diretor comercial Marcelo Tavares. O relacionamento vem ocorrendo há meses durante horário de expediente com o uso de veículo corporativo e cartão corporativo para despesas pessoais. Seguem em anexo provas documentais, fotos, vídeos, extratos bancários, relatórios de investigação particular e, principalmente, as notas fiscais dos almoços no Madeiro, Grácia e Ishi Sushi, pagos com o cartão corporativo da empresa nos últimos 3 meses, totalizando R$ 4.876. Eles estavam comendo picanha e salmão com o dinheiro dos acionistas, enquanto mentiam sobre reuniões de trabalho. Solicito apuração urgente, pois tal conduta configura violação ética, desvio de recursos da empresa e fraude. Anexei tudo, fotos do motel, vídeo da saída, prints de mensagens, relatório do detetive com datas, horários e locais, e principalmente as notas fiscais com a assinatura do Marcelo. E apertei enviar. Depois criei outro e-mail e mandei tudo para a esposa do Marcelo. Eu não sabia o endereço dela, mas sabia o nome. Fabiana Tavares. Procurei no Facebook. Achei o perfil. Tinha o Instagram dela no link. Entrei. Ela tinha mensagem aberta. Enviei tudo. Fotos, vídeos, áudio do carro onde Camila falava sobre os planos deles, as notas do cartão corporativo, e escrevi: Fabiana, sinto muito ter que te contar assim, mas você merece saber a verdade. Seu marido está tendo um caso com uma funcionária da empresa há 7 meses. Ele usou o cartão corporativo da empresa para pagar mais de $4.800 em almoços e jantares com ela. Seguem as provas. Eu também fui traído. A gente não merecia isso. Força. Apertei enviar. E esperei. Nos dias seguintes, eu continuei agindo normalmente. Acordava, fazia café, levava o Pedro para a escola
Ia trabalhar, voltava para casa. Camila não desconfiava de nada. Ela continuava saindo, mentindo, me tratando como se eu fosse idiota. Mas eu não era mais. Eu estava apenas esperando o momento certo. E foi aí que tudo desmoronou. Na segunda-feira seguinte, Camila chegou em casa pálida. 2 da tarde. Ela nunca chegava cedo. Rafael, eu fui demitida, ela disse, com os olhos vermelhos. O quê? Por quê? Disseram que teve uma denúncia anônima, que eu estava tendo um relacionamento inadequado com um superior, que a gente usou o cartão da empresa para almoçar junto, que isso violava o código de ética da empresa. Eles me demitiram por justa causa. Eu não vou receber nada, nem FGTS, nem seguro-desemprego, nada. Eu tentei não sorrir. E o Marcelo também foi demitido. E tem mais. A esposa dele descobriu. Ela foi lá na empresa hoje de manhã, fez um escândalo na recepção, gritou, chorou, ameaçou processar todo mundo. O RH chamou a segurança para tirar ela de lá. Foi horrível. Agora ele está sendo processado por ela também. Divórcio, partilha, pensão, danos morais, tudo. Nossa, eu disse. Que situação. Rafael, eu não sei o que fazer. Eu não tenho dinheiro. Eu tô ferrada. Eu respondi. Parece que sim. 2 dias depois, na quarta-feira, a oficial de justiça tocou a campainha. Camila abriu a porta de pijama com uma xícara de café na mão. Camila Aparecida Souza? Sim, sou eu. Intimação. Processo de divórcio litigioso. O senhor Rafael Augusto Pereira está requerendo a dissolução do casamento com pedido de guarda compartilhada do menor Pedro Henrique Pereira Souza, com residência principal junto ao pai. Camila pegou o envelope, abriu, leu e começou a rir. Eu estava na sala, sentado no sofá, tomando café, assistindo futebol. Ela entrou rindo. Divórcio? Você tá louco, Rafael? Você não vive sem mim. Quem vai cuidar do Pedro? Você mal sabe fritar um ovo. E guarda, pelo amor de Deus, nenhum juiz dá guarda pro pai. Você tá perdendo seu tempo e seu dinheiro com advogado à toa. Eu olhei para ela. Calmo, gelado. É? Então acho que você não leu a parte das provas anexadas ao processo. Ela parou de rir. Que provas? As provas de que você me traiu por 7 meses. As fotos de você saindo do motel com o Marcelo. Os vídeos. As mensagens onde você me chama de frouxo e planeja me ferrar na justiça. O áudio onde você fala que eu não desconfiaria de nada. Tudo isso está anexado no processo, Camila. O juiz já viu. O rosto dela mudou. Do riso pro branco. Do branco pro vermelho. Você me espionou? Eu te protegi. Protegi o Pedro de uma mãe que escolheu foder com outro homem em vez de cuidar do filho. E agora você vai ter que explicar para o juiz por que você merece a guarda de uma criança que você estava planejando usar como moeda de troca para tirar dinheiro de mim. Seu filho da puta! Cuidado com o vocabulário, Camila. Tudo que você fala pode ser usado contra você. Aprendi isso com meu advogado. Ela saiu correndo para o quarto. Eu ouvi ela ligando para o Marcelo, aos berros. Ele descobriu. Ele entrou com divórcio. Ele tem provas. Eu não sei o que fazer. Ouvi a voz dele do outro lado, abafada, desesperado. Camila, eu não posso te ajudar. Minha esposa está me processando. Eu tô fudido. A gente precisa terminar isso, agora. Como assim terminar? Você me prometeu que a gente ia ficar junto. Isso foi antes de eu perder meu emprego, antes da minha esposa descobrir, antes de tudo isso virar um inferno. Eu tenho 2 filhos, Camila. Eu não posso perder eles. E eu, o que eu faço? Eu não sei. Mas a gente precisa parar de se falar. Tchau. Ele desligou. Eu ouvi ela chorando no quarto. Mas o pior ainda estava por vir. 3 semanas depois, na audiência preliminar, Camila apareceu com o advogado. Um camarada de terno cinza, maleta de couro, ar de superioridade. Advogado barato, dava para ver. Ela não tinha mais grana para pagar um bom. A sala era pequena. Mesa de madeira, cadeiras desconfortáveis, ar-condicionado fazendo barulho. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso, óculos de grau, expressão séria. O advogado dela começou.
Meritíssima, minha cliente alega que o autor do processo invadiu a privacidade dela ao acessar mensagens pessoais sem autorização. Além disso, ele está usando uma suposta traição como base para um pedido abusivo de guarda unilateral, ignorando o vínculo afetivo materno que é fundamental para a criança. A mãe sempre foi a cuidadora principal. O pai trabalha o dia inteiro, não tem condições de dar a atenção necessária ao menor. Pedimos que o pedido de guarda seja indeferido e que a residência principal permaneça com a mãe, com visitas regulamentadas ao pai. A juíza olhou para mim. Doutor Henrique, o que o senhor tem a dizer? Henrique se levantou, mas não era mais aquele advogado educado da consulta. Era outra pessoa. Ele olhou para o advogado dela com desprezo. Meritíssima, com a devida vênia, meu colega está vendendo uma história bonita, mas mentirosa. Vamos aos fatos. Primeiro, não houve invasão de privacidade. O celular estava desbloqueado em ambiente comum do casal. Jurisprudência pacífica do STJ. Segundo, não é uma suposta traição. É uma traição comprovada, documentada, filmada, gravada e confessada pela própria requerida. Terceiro, ela não foi a cuidadora principal. Ela foi a mãe ausente que passou 7 meses fodendo com o chefe dela, enquanto o meu cliente cuidava do filho sozinho. O advogado dela tentou protestar. Meritíssima, eu peço que... Henrique não deixou. Ainda não terminei. Quarto, a requerida planejou conscientemente abandonar a família, não por questão afetiva, mas por interesse financeiro. Ela disse textualmente que ia tirar 40% do salário do meu cliente e metade do valor da casa. Ela disse que ele era frouxo e que ia aceitar tudo quieto. Isso não é uma mãe querendo o melhor para o filho. Isso é uma oportunista querendo grana fácil. Quinto, ela foi demitida por justa causa por usar recursos corporativos da empresa para manter o relacionamento extraconjugal. Sexto, ela está desempregada, sem renda, morando de favor e não tem a menor condição de oferecer estabilidade para o menor. Então me explica, colega, que raio de vínculo afetivo materno é esse que ela está defendendo? Porque até agora, o único vínculo que eu vi foi o dela com a conta bancária do meu cliente. A sala ficou em silêncio. A juíza olhou para o advogado dela. Alguma contestação? Ele não respondeu. Então eu vou analisar as provas. Henrique entregou o pendrive. Ela colocou no notebook. Eu vi ela abrindo as pastas, vendo as fotos, assistindo os vídeos, lendo as mensagens, ouvindo o áudio. Ela levou 15 minutos. Cada minuto parecia 1 hora. Depois, ela tirou o pendrive e olhou para Camila. A senhora tem algo a declarar? Camila estava chorando. Eu estava confusa. Eu não ia realmente fazer isso. A senhora enviou mensagens dizendo que iria se divorciar, que ficaria com a guarda do filho, que faria o autor pagar 40% do salário dele em pensão e que usaria o dinheiro da venda da casa para construir uma vida nova com o amante. A senhora disse, textualmente, que o autor era frouxo e que ia aceitar tudo quieto. A senhora confirma que essas são suas palavras? Eu estava com raiva. Eu não pensei direito. A senhora manteve um relacionamento extraconjugal por 7 meses. Frequentou motéis, restaurantes e viagens pagas com recursos do casal. A senhora confirma? Camila não respondeu. A senhora foi demitida por justa causa da empresa onde trabalhava, por manter relacionamento inadequado com superior hierárquico e por uso indevido de recursos corporativos. A senhora confirma? Sim. A senhora está desempregada, sem renda, sem perspectiva de renda imediata. A senhora confirma? Sim. A senhora tem consciência de que essas mensagens demonstram claramente que a senhora colocou o relacionamento extraconjugal acima do bem-estar do filho e que a senhora planejou usar o menor como instrumento de barganha financeira? Camila chorou mais forte. Eu amo meu filho. Tenho certeza que sim. Mas amor não é suficiente quando a conduta demonstra o contrário. A juíza fechou o notebook. Pedido de guarda compartilhada com residência principal junto ao pai foi deferido em caráter liminar. O menor Pedro Henrique Pereira Souza ficará sob a guarda do pai, com visitas regulamentadas à mãe nos finais de semana alternados e feriados.
A mãe deverá pagar pensão alimentícia ao menor no valor de 20% da renda que vier a auferir, assim que retornar ao mercado de trabalho. O processo de divórcio seguirá o rito ordinário. A audiência de conciliação, marcada para daqui a 60 dias, está encerrada. Camila saiu da sala chorando. O advogado dela tentou acalmar ela, mas ela empurrou ele e saiu correndo. Eu não senti pena. Eu sentia que, pela primeira vez em meses, eu estava respirando de novo. Mas a história não termina aí. 3 dias depois da audiência, Camila ligou para mim, chorando, desesperada. Rafael, eu preciso falar com você. Fala. Eu terminei com o Marcelo. Parabéns. Ele voltou para a esposa dele. Disse que não podia perder a família. Que foi tudo um erro, que a gente nunca devia ter começado. Me bloqueou de tudo. Eu tô sozinha, Rafael. Eu não tenho ninguém. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu estraguei tudo, mas eu ainda te amo. A gente pode tentar de novo, pelo Pedro. Eu ri. Não foi uma risada de felicidade. Foi uma risada de descrença. Camila, você me traiu por 7 meses. Você me chamou de frouxo. Você disse que eu nunca ia ser suficiente. Você planejou me deixar e ainda me ferrar na justiça. Você usou o dinheiro que a gente juntou para sair com outro homem. Você mentiu na minha cara todos os dias durante meses. E agora porque ele te largou, porque você foi demitida, porque você tá quebrada, você quer voltar? Ele não me largou. Eu que terminei. Tanto faz. A resposta é não. Rafael, por favor. Eu te amo. Você não me ama, Camila. Você me usa. Você sempre usou. E eu não vou mais deixar. Ela desligou. 2 semanas depois, eu soube por um amigo em comum que Marcelo tinha voltado para a esposa, que a esposa dele tinha dado um ultimato, ou a família ou a amante. Ele escolheu a família. Ela entrou com processo de divórcio mesmo assim, pedindo metade de tudo, pensão, danos morais. Ele ia sair dessa arrebentado financeiramente, mas pelo menos manteve os filhos. Camila ficou sozinha, sem emprego, sem amante, sem dinheiro, sem perspectiva. Eu não senti pena. A audiência de conciliação aconteceu 60 dias depois. Camila apareceu sozinha, sem advogado. Ela não tinha mais grana para pagar. A juíza perguntou se ela tinha alguma proposta. Eu só quero passar mais tempo com meu filho. Eu aceito tudo. Eu só quero ele de volta. A juíza olhou para mim. O senhor aceita aumentar o regime de visitas? Eu olhei para o Henrique. Ele assentiu. Aceito. Ela pode ficar com ele 2 finais de semana por mês, em vez de 1, e pode ligar para ele quando quiser. Camila chorou. Obrigada, Rafael, obrigada. Eu não respondi. O divórcio foi homologado. A casa ficou comigo. O carro, comigo. A conta conjunta foi dividida, mas não tinha quase nada. A pensão foi fixada em 20% do salário dela, quando ela voltasse a trabalhar. Ela assinou tudo sem reclamar. Hoje, 8 meses depois, eu moro num apartamento pequeno, 2 quartos, perto da escola do Pedro. Ele divide o tempo entre mim e a Camila, mas mora comigo de segunda a sexta. Nos finais de semana alternados ele fica com ela. Eu aprendi a cozinhar. Aprendi a pentear o cabelo dele. Aprendi a ajudar com a lição de casa. Aprendi a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Não foi fácil. Teve noite que eu chorei. Teve noite que eu pensei em desistir. Mas sempre que eu olhava para o Pedro, sempre que ele me abraçava antes de dormir e dizia, "Eu te amo, pai", eu sabia que tinha feito a escolha certa. Camila conseguiu um emprego novo, recepcionista num consultório médico. Ganha menos da metade do que ganhava antes. Mora num apartamento pequeno, alugado, longe do centro. Ela tenta se reaproximar. Manda mensagem, liga, pede para conversar. Eu respondo só o necessário. Sobre o Pedro, sobre a escola, sobre as visitas. Nada mais. Ela me pediu perdão 3 vezes. Eu não perdoei. Não porque eu quero me vingar, mas porque eu não confio mais. E sem confiança não tem relacionamento. Não foi a traição que me destruiu. Foi a mentira. Foi a manipulação. Foi ela me fazer acreditar que eu estava louco quando eu estava certo o tempo todo. Foi ela planejar me usar como banco enquanto construía uma vida nova com outro homem. No fim,
O que me salvou não foi provar que eu estava certo. Foi parar de viver para ser aceito por quem nunca me valorizou. Foi entender que eu merecia respeito. Que o Pedro merecia um pai presente, não um pai quebrado. Que eu não precisava ser perfeito, só precisava ser verdadeiro. Se essa história te mostrou que você não deve aceitar migalhas, se inscreve no canal agora. Aqui a gente fala a verdade que ninguém tem coragem de dizer. Clica em inscrever-se e te vejo na próxima vingança.